Eclesiastes capítulo 11. Assim está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Oremos. Nosso Pai, te agradecemos, Pai bendito, nesta hora, por o Senhor ter nos dado o privilégio de conhecer a Tua verdade, de conhecer a Tua palavra. E sabemos que durante todas as dispensações do ser humano aqui na terra, bem poucos tiveram a capacidade de perceber o mover do Teu Espírito, ou aquilo que o Senhor estava realizando no tempo determinado. E nesta hora temos sido alertados por um profeta vindicado por Ti mesmo, que não nos estribássemos em nosso próprio entendimento, que não deixássemos passar por alto um verdadeiro sinal. E este sinal, sendo o sinal do Cristo ressuscitado, o sinal do Filho do Homem, quando Tu mesmo, Deus eterno e poderoso, viria e se manifestaria, se revelaria através de uma carne humana e cumpriria assim os Teus desígnios para o tempo do fim. Oramos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude cada vez mais, abrindo o nosso entendimento, inspirando os nossos desejos para nos alertarmos para o dia e hora que estamos vivendo, sabendo nós que é um momento muito ardio, sabendo nós que está muito próximo aquele dia, quando a nossa redenção está se aproximando sempre, sempre, cada vez mais perto de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude uma vez mais e que a leitura e ministração da Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos encontrar da Tua parte o que precisamos nesta hora para vencermos o desafio do momento. No nome amoroso de Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos? Que o Senhor possa nos ajudar. Eu escolhi esta escritura, poderia ter escolhido qualquer outra, porém, eu queria apenas pegar esta palavra, alegra-te, alegra-te, como um aviso, como um conselho, como disse o sábio, quando ele escreveu estes versos, né? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Procurar viver bem e melhor, viver com intensidade. E por que eu escolhi esta parte sobre alegria e recrear-se? Porque nós estamos nos aproximando do final da nossa série, da nossa minissérie, sobre neuroses. E estamos entrando, vamos dizer assim, na quinta característica da neurose, que é totalmente diferente da alegria, que é depressão. E, claro, nós nos baseamos desde o início nas palavras do profeta de Deus, do sermão Cristo é revelado em sua própria palavra, onde o irmão Branham disse: toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, nosso corpo, está sendo dilacerado, assim, por comer alimentos híbridos, as tensões nervosas e tal, não apodrecem isto também as células do nosso cérebro? E ele disse, isto chega a um ponto onde toda nação, todo mundo, não somente esta nação, mas em todos os lugares estão mentalmente perdidos, estão neuróticos. Então, ao analisar seus pensamentos, os pensamentos do irmão Branham, a respeito de uma condição neurótica mundial, nós descobrimos que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, na versão ampliada, define esta condição como: mas entende isto, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, haverá tempos difíceis,
a versão ampliada diz: em conjunto com grande estresse e problemas, e difíceis de lidar e difícil de suportar. Eu acredito que essas palavras são muito apropriadas no momento de estresse e tensão, que vai ser difícil das pessoas lidar com isto e suportar isto. E a nossa série, neste aprendizado sobre neurose, é justamente para nos despertarmos para a nossa condição, uma vez que ainda estamos neste corpo, sujeito às tensões nervosas, sujeito às preocupações e tudo. Porém, veja que no nosso estudo nós descobrimos que todos os sintomas da neurose se encaixam bem nessa descrição das Escrituras. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos terríveis, ou como diz a versão ampliada, difícil de lidar e difícil de suportar. Até agora, em nosso estudo, nós examinamos a definição de Webster sobre neuroses e nós temos enfatizado as características dos seguintes atributos. Webster disse que neurose é definida como qualquer um dos transtornos psicodiferentes, distúrbios funcionais caracterizada por uma ou várias das seguintes reações: ansiedade, obsessão, compulsões, fobias, depressão e dissociação ou desassociação. Agora, até este ponto, no nosso estudo, nós cobrimos em 8 ou 9 cultos aproximadamente. A minha contagem era 8, mas eu descobri que teve um culto que eu não encontrei onde está o MP3 dele. Estava olhando hoje, que é justamente sobre corpos apodrecidos. Eu lembro que pregamos sobre isso, mas eu não estou encontrando o áudio. Ok, mas entre 8 e 9 cultos, nós cobrimos ansiedade, compulsão, obsessão, e no culto passado nós falamos também sobre fobias. Fobias, que é medo. Descobrimos que as Escrituras falam destas 4 características em suas profecias sobre o tempo do fim, mostrando a manifestação da condição do homem nesses últimos dias. Em nosso estudo até agora, nós encontramos em primeiro lugar que a ansiedade é uma condição que deve se manifestar ou deveria se manifestar de forma total e abrangente nos últimos tempos. Seria tão complicado que todos estariam então sofrendo deste mal. E isto os levaria, claro, a uma situação neurótica, a ansiedade é apenas um atributo da neurose. E neurose, de onde Mombrana falou neurótico, ele disse que era uma situação que estaria em toda a terra. Todo mundo estaria acometido deste mal. E é claro, nós não estamos livres disso, então temos que procurar a cura ou perderemos o juízo como os demais. E os demais perdem o juízo e ficam doidos. Os filhos de Deus encontram a cura, enquanto o mundo perde a mente, e com certeza temos que perder a nossa também. A nossa cura é obter a mente de Cristo, porque a mente humana está podre, está passada, já não serve para mais nada. Agora, claro, isto nos traz ao número 5. Ao número 5, o atributo, a característica de número 5 de neurose, que é a depressão. Uma vez já falamos sobre fobias, que é medo. Então, nada mais justo do que, nesta hora, falarmos um pouco sobre a depressão. Webster define a depressão como estar abatido, desanimado, desalentado no espírito, ou estar com um espírito ou um estado de espírito melancólico, com desânimo e tristeza. E todos estes têm como resultado em uma diminuição da atividade, de tuas atividades. Agora, claro, em alguns desses cultos nós temos pego alguns termos médicos da psiquiatria, da psicanálise, onde eles estudam a psique humana.
porque disse o irmão Brando, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas com esse problema. Então, nada mais justo do que pegar os termos da medicina que trata desses males para esclarecer melhor esses pontos. E aí vai. A depressão, também chamada de transtorno depressivo maior aqui no Brasil, e perturbação depressiva maior em Portugal. É um problema psiquiátrico e psicológico caracterizado pela perda de prazer. O que é que nós lemos? Alegra-te. Não foi? Alegra-te. Recreie-se, que não é diferente de regozija-te. Mas onde encontrar regozijo? O mundo inteiro está se regozijando, está buscando prazer. Porém, a busca do prazer do mundo não é outra coisa a não ser assoviar de frente ao cemitério para dizer que não está com medo. Não é? Esta é a forma do mundo procurar prazer, procurar enganar a si mesmo. Mas aqui diz para nós nos alegrarmos. Quem sabe chegaremos nessa parte. Mas veja aqui. É um problema psiquiátrico e psicológico caracterizado pela perda de prazer em quê? Nas atividades diárias. Apatia, alterações cognitivas, diminuição da capacidade de raciocinar adequadamente, de se concentrar e de tomar decisões psicomotoras, fadigas e sensação de fraqueza, alterações do sono, mais frequentemente insônia, podendo ocorrer também hipersonolência, dormir demais, alterações do apetite, mais comumente perda do apetite, podendo ocorrer também aumento do apetite, redução do interesse sexual, e aí entre os problemas familiares, briga entre casais e aquela coisa toda, retraimento social, ideação suicida e prejuízo funcional significativo, como falar muito ao trabalho ou piorar o desempenho escolar. O tratamento depressivo maior, aliás, o transtorno depressivo maior, diferencia-se do comportamento triste ou humor melancólico, que afeta a maioria das pessoas regularmente. Por se tratar de uma condição duradoura, pelo menos 6 meses, no caso de menores de 18 anos, e 1 ano no caso de adultos, com fatores neurológicos acompanhadas de vários sintomas específicos, ou seja, depressão não é tristeza, é uma doença que precisa de tratamento. A depressão, enquanto evento psiquiátrico, é uma doença como outra qualquer, que exige tratamento. Muitas pessoas pensam estar ajudando um amigo deprimido, ao incentivarem ou mesmo cobrarem tentativas de reagir. Levanta, rapaz, assim, sacode a poeira, vamos lá, que negócio é esse? Que tristeza é essa? Então, incentiva ou mesmo cobram tentativas de reagir, distrair-se, de se divertir, para superar os sentimentos negativos. Os amigos que agem desta forma fazem mais mal do que bem, são incompreensivos e talvez até egoístas. O amigo que realmente quer ajudar procura ouvir quem se sente deprimido e, no máximo, aconselhar ou procurar um profissional quando percebe que o amigo deprimido não está só triste. Uma boa comparação que podemos fazer para esclarecer a diferenças conceituais entre a depressão psiquiátrica e a depressão normal, que é uma tristeza por algum fato que nos acontece, seria comparar com a diferença que há entre clima e tempo. O clima de uma região ordena como ela consegue ao longo do ano, por anos a fio, como ela prossegue.
O tempo é a pequena variação que ocorre para o clima da região em questão. Por exemplo, o clima tropical exclui incidência de neve. O clima polar exclui dias propícios a banho de sol. Nos climas tropical, o polar e polar, haverá dias mais quentes, mais frios, mais calmos ou com tempestades, mas tudo dentro de uma determinada faixa de variação. O clima é o estado de humor e o tempo, as variações que existem dentro desta faixa. Então, o paciente deprimido terá dias melhores ou piores, assim como o não deprimido. Ambos terão suas tormentas e dias ensolarados, mas a tormenta de um não se compara com a tormenta do outro, nem os dias de sol de um se compara com os dias de sol do outro. Existem semelhanças, mas a manifestação final é muito diferente. Uma pessoa no clima tropical, ao ver uma foto de um dia de sol no Polo Sul, tem a impressão de que está quente e que até se poderia tirar a roupa para se bronzear. Este tipo de engano é o mesmo que uma pessoa comete ao comparar as suas fases de dia ou de baixo astral com a depressão psiquiátrica de um amigo. Você aqui no Brasil, que mora num clima tropical, é tropical o nosso clima, não é? Acho que é isso, um clima tropical, e sabe como é o dia de sol aí, com seus 28, 30 graus, dependendo da região. Você pegar uma foto tirada lá na Bolívia, nas proximidades de La Paz, e ver aquele sol a pino, você diz, olha que lugar. Só pelo sol que está aqui nesse quadro, nessa foto, qualquer um pode se bronzear a qualquer tempo. No entanto, quem está lá, mesmo com o sol a pino, estão todos acobertados de blusa, de luva, de tudo, gelado. No entanto, o sol está brilhando. Então, é esta a diferença que estamos querendo mostrar aqui entre o clima e as variações daquilo, ou o tempo ali. Esse tipo de engano é o mesmo que uma pessoa comete ao comparar suas fases de baixo astral com a depressão psiquiátrica de um amigo. Ninguém sabe o que um deprimido sente. Só ele mesmo, e talvez quem tenha passado por isso. Nem o psiquiatra sabe. Ele reconhece os sintomas e sabe tratar, mas isso não faz com que ele conheça o sentimento e o sofrimento do seu paciente. Agora veja como é isto. Os sintomas da depressão são muito variados, indo desde as sensações de tristeza, passando pelos pensamentos negativos, até as alterações da sensação corporal, como dores e enjoos. Contudo, para se fazer o diagnóstico é necessário um grupo de sintomas centrais: perda de energia ou interesse, humor deprimido, dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono, lentificação das atividades físicas e mentais, sentimento de pesar ou fracasso. Os sintomas corporais mais comuns são sensação de desconforto do batimento cardíaco, constipação, dores de cabeça, dificuldades digestivas, períodos de melhoria e piora são comuns, o que cria a falsa impressão de que se está melhorando sozinho, quando durante alguns dias o paciente sente-se bem. Geralmente tudo se passa gradualmente, não necessariamente com todos os sintomas simultâneos. Aliás, é difícil ver todos os sintomas juntos. Até que se faça o diagnóstico, praticamente todas as pessoas possuem explicações para o que está acontecendo com elas, julgando sempre ser um problema passageiro. Outros sintomas que podem vir associados aos sintomas centrais são pessimismo, dificuldade de tomar decisões. Você vê que cada uma dessas designações daria um culto separado para estudarmos.
dificuldade para começar a fazer suas tarefas, irritabilidade ou impaciência, inquietação, achar que não vale a pena viver, deseja morrer, chora à toa, dificuldade para chorar, parece que resseca as lágrimas, sensação de que nunca vai melhorar, desesperança, dificuldade de terminar as coisas que começou, sentimento de pena de si mesmo, persistência de pensamentos negativos, queixas frequentes, sentimentos de culpa injustificáveis, boca ressecada, constipação, perda de peso e apetite, insônia como perda do apetite sexual. A identificação da depressão. Para afirmarmos que o paciente está deprimido, temos que afirmar que ele sente-se triste a maior parte do dia, quase todos os dias. Não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que apreciava, porque a pessoa perde a motivação. Motivação. O que é motivação para vocês? Sabe, eu não me sinto motivado a fazer tal coisa. O que é motivação? É motivo para se praticar um ato. O motivo te leva à ação, por isso falamos motivação. Quando não se tem um motivo, para que agir? Para que fazer? Vou tomar banho para quê? Vou trocar de roupa para quê? Vou sair para quê? Eu vou comprar isso para quê? Eu vou morrer mesmo. Vou plantar esta caroço de manga para quê? Eu não vou viver para comer isso daqui a algum tempo. A pessoa não tem motivação. Eu sempre faço a comparação entre Raimundo e Zé Rosendo. Zé Rosendo, qualquer semente ele plantava. E por isso tinha um sítio para nos alimentar durante quase todo o ano, vamos dizer assim. Seu Raimundo, ele não tinha motivo para plantar nada. Nunca colocou um carocinho de laranja para ter uma laranjeira. Ele dizia, eu vou morrer mesmo. Morreu velhinho com cabelo branco, quase com seus 65, por aí, né? Mais ou menos isso. Mas não teve, vamos dizer assim, ele não encontrou motivo para plantar, porque ele achava que não ia. Para que plantar para os outros? E essa coisa toda. Então, quando você não tem um motivo, você não age. Quando se tem um motivo, você então pratica a ação. Então você tem motivação. Tal coisa me motiva, ela me motiva. Você tem alegria, você tem prazer naquilo. Então, quando você olha todos esses lados, se você leva isto para o campo espiritual, porque na realidade é esta a questão, este é o nosso objetivo, não é levarmos para o campo espiritual, você descobre que muita gente está perdendo, estão deixando de praticar determinadas ações espirituais, porque não estão mais tendo motivo para agir, estão sem motivação. Poderia aqui entrar numa série de detalhes, mas não precisa, a cada um responderá por si mesmo, mas a verdade é que as pessoas estão perdendo a motivação espiritual. É como se toda promessa de Deus não fosse motivo suficiente para agir como cristão deve agir neste mundo. Ok, vamos levar isso adiante aqui. Então essa pessoa perde o interesse pelas atividades que apreciava. Não consegue ficar parado e, pelo contrário, movimentar-se mais lentamente que o habitual. Passa a ter sentimentos inapropriados de desesperanças, desprezando-se como pessoa e até mesmo se culpando pela doença ou pelo problema dos outros, sentindo-se um peso morto na família. Com isto, apesar de ser uma doença potencialmente fatal, surgem pensamentos de suicídio. Esse quadro deve durar pelo menos 2 semanas até que possamos dizer que o paciente está deprimido. Quando se tem tempo, muitos se matam antes disso, tanto no natural como também no espiritual, cometem suicídio, porque
está em depressão. Então, meus irmãos, normalmente, uma pessoa que sofre de depressão, tudo o que quer fazer é comer e dormir. Comer e dormir. E é por isso que nós encontramos em 2 Timóteo 1, acho que é 3, 1, diz que nos últimos dias, o que vai vir nos últimos dias é um tempo difícil de lidar, difícil de suportar. E então, o que acontece com aqueles que parecem não conseguir lidar com estes problemas em sua vida? Estas pessoas, eventualmente, vão ficar congeladas, como a mulher de Ló, quer dizer, paradas, deixa de seguir adiante. E ainda se volta para trás. Ou eles param de fazer progresso para a frente. Eles param de caminhar de acordo com o plano divino. Porque perde-se a esperança nesse plano. Ou não encontra nenhum motivo para continuarem adiante, para continuarem agindo, para fazer qualquer progresso para a frente. E então eles entram em depressão. Mas isto ainda não é o fim dessas pessoas. Há ainda outras características advindas disto que devemos tratar aqui, mas por enquanto vamos nos concentrar nessa característica chamada depressão. No sermão Necessário Vos é Nascer de Novo, o irmão Brana, já no final deste sermão, ele estava em oração e recitando com a igreja, vamos dizer assim, o Pai Nosso. Parágrafo 201, ele diz: então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não tem essa parte, né? O Pai Nosso, não é isso? Mombrando diz: mas livra-nos do mal. Aí ele enumera alguns: do mal da enfermidade, o mal da depressão. Cure a cada um que esteja no prédio esta manhã. Toda pessoa doente possa ser curada hoje, Senhor. Eu exprimo essas palavras no nome do Senhor Jesus. Que os montes que se colocam diante do povo possam todos eles serem removidos hoje. Se isto for enfermidade, se for cobiça, se for sofrimento, se for qualquer coisa do mundo, possa isto se mover para fora do caminho e deixe a palavra de Deus entrar e se manifesta em suas vidas. Aí ele volta outra vez ao Pai Nosso: livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Um desses montes, para se tirar do caminho, ele disse que era a depressão. Sabemos que depressão está sendo reduzido a um espírito melancólico, de tristeza e de desânimo. Agora, nós também sabemos que esta característica, como as outras, ansiedade, compulsão, obsessão, fobias e tudo mais, isto vem por causa de um foco errado, de um acúmulo de ideias, pensamentos, forma de crer errado. Encontramos nas Escrituras, no livro de Ezequiel, no capítulo 13 e o versículo 22, as seguintes palavras: visto como entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho, para observá-lo em sua vida. Então aqui nós temos corações de um que foram entristecidos com falsidade. E, havendo entristecido, fortaleceste a mão do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho. Então alguém foi incentivado em sua impiedade. E o outro foi entristecido com falsidade. Então nós temos aqui um ensino errado que foi dado tanto para um como para outro. E agora nós vamos ver o que as Escrituras nos dizem com respeito a esse tipo de efeito, ou essa depressão ou tristeza. O que acontece com uma pessoa quando vai para cima de uma pessoa.
No primeiro livro de Reis, nós encontramos a história, no capítulo 20 e 21, nós encontramos um fato muito curioso. Quando o rei Acabe começou a desejar para si a fazenda, a vinha ou a chácara de um homem chamado Nabote. E ali as uvas parece que eram mais doces, parece que as coisas progrediam mais. E ele desejou aquilo para ele como se a sua felicidade estivesse naquilo. A sua alegria era aquilo. Ele colocou a sua preocupação naquilo. Sem aquilo, parece que não haveria mais alegria para Acabe. E o certo é que Nabote disse: eu não vou vender o que eu tenho. Não vou vender a herança da minha família. Não vou colocar isso para frente. Aí no versículo 4 de 1 Reis 21, você encontra então o desfecho, ou parte do desfecho dessa história. Diz assim a Bíblia: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso em teu espírito, e não comes pão? Agora, você observa que o desejo não satisfeito de Acabe o levou a um estado de melancolia, lhe causou um transtorno depressivo. E você então nota uma coisa, que justamente o que a depressão faz, logo de início, é tirar o apetite da pessoa, é deixá-la sem vontade de comer. Claro, eu não vou entrar na história de Acabe, não vou entrar aqui na história de Jezabel. Apenas li esta parte para que vocês percebam que a tristeza dele o levou à cama, o deixou de cama. E ele não teve mais desejo, não sentiu mais nenhum prazer em comer alguma coisa. O que a depressão faz? Te leva a não desejar comer. Porque é como se você estivesse se auto-punindo. Ou não tenho o que eu quero, não consegui o que eu gostaria de obter, então não quero mais outra coisa, nada mais te dá prazer. Será que isto não poderíamos observar entre as pessoas? Será que não podemos observar isso na igreja? Será que não podemos observar isso entre nós? Até que ponto? O que levou Acabe àquela situação? A sua preocupação em obter alguma coisa. E não conseguiu. Como é que começa esse problema de neurose? Nós começamos a falar sobre ansiedade. O que Jesus disse sobre isso? Não esteja ansioso com os cuidados da vida. Não fique preocupado com os cuidados da vida. Isso te levará ao estado muito complicado de ansiedade, de preocupação, e isso te levará a uma compulsão, o que resultará depois em obsessão, que é quando você será pressionado a tal ponto que já não pensará por si mesmo, terá seus pensamentos dirigidos, e isso será uma possessão demoníaca, te levando então a fobia, a medo e, por último, depressão. E quando está nesse estado de depressão, a pessoa, um dos primeiros sintomas é não querer mais comer. Então, se nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, o que está acontecendo é que as pessoas não estão sentindo mais fome e sede de justiça. Observe que isto faz as pessoas pararem de comer, como se não sentisse necessidade daquilo que alimentará sua alma. Como na depressão natural, aquilo que alimenta o nosso corpo, que temos que ter a nossa carga diária, a nossa ração diária de proteínas, vitaminas, sais minerais, a pessoa se priva disso.
Então, do mesmo jeito acontece no lado espiritual. As pessoas já não procurarão se alimentar como deveria se alimentar. Em Mateus capítulo 6, versículo... Veja, poderíamos entrar em vários detalhes. Quem sabe, cultos para frente, teremos detalhes sobre estas coisas. Mas eu creio que, por enquanto, é suficiente apenas o que temos, a parte que temos abrangido. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus diz: Tu, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então essas pessoas ficam, quando jejuam, porque não estão sem comida, ao mesmo tempo ficam com o rosto abatido. Eu quero que você perceba que o tema principal que encontramos nas Escrituras de uma pessoa que está sofrendo de depressão é que a tristeza do coração é que eles não sentem vontade de comer, pelo menos não o produto de alimento correto, de alguma forma. Eles podem se alimentar do ódio, da raiva, do que perdeu, do que sente falta, e assim fica dias e dias na cama, ou emburrado, e não come porque está depressivo. Então observe que é a mesma coisa. Se alimentarão de qualquer coisa, menos daquilo que deveriam se alimentar. Se alimentarão de qualquer coisa que encontre aí fora, menos da palavra de Deus. E então o que acontece é que eles começam a cortar sua própria fonte de alimentação para a sustentação de seus corpos, como também para as suas almas, porque estou falando agora dos dois lados em paralelo aqui. E é exatamente isto o que acontece com o corpo de crentes também. Satanás ataca você para deixar você todo enredado com o seu foco na coisa errada, ou a sua concentração na coisa errada. Ele faz com que você se concentre sobre os cuidados desta vida, e depois de você ceder à sua influência, ele então terá você inclinado. Claro, uma vez que você está inclinado, tudo que ele precisa é dar-te um empurrão. É dar-te um empurrãozinho. Como falamos no culto anterior, quando pregamos sobre armadilha. Tudo que o diabo quer é te deixar inclinado. Só precisa de um empurrãozinho para cair. Então você está sobre o próprio pensamento dele. Os seus pensamentos estão sendo dominados, dirigidos por ele. A maneira como a árvore se inclina, logo é a forma que ela vai cair. E uma vez que ele te tem inclinado, em seguida ele vai ter que fazer você cair em breve. Depois de ter caído, ele entra em você, através da obsessão, que é possessão demoníaca. Então, esta possessão, ela assume a torre de controle da alma da pessoa, e a pessoa então começa a ter medo de tudo. Ela já não tem mais certeza, ela já não tem mais segurança, tem medo do amanhã, tem medo do vizinho, começa a temer os seus próprios irmãos em Cristo também, e diz: não vou não, vão rir de mim, vou não, vão achar que eu estou querendo me aparecer, não, vou não, porque isto e aquilo, e assim vai, começa a temer os próprios irmãos, o que os irmãos pensam, o que as pessoas pensam, e isso te deixa triste e abatido, medroso, cheio de fobia, e com o resultado você começa a passar fome de tudo aquilo que você tem necessidade de viver. E você sabe que o homem não vive somente de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a coisa é que nós temos acesso à própria boca de Deus como nenhuma outra época teve acesso. Ainda assim, as pessoas estão se negando a si mesmas o próprio alimento espiritual no seu devido tempo, por causa da sua condição neurótica, situação neurótica, porque os cuidados da vida e as preocupações do dia a dia as têm afastado do foco. Esta neurose
que o irmão Branham falou que envolve o mundo inteiro, toda a terra está doente. No entanto, Deus disse: eu sou o Senhor que sara as tuas enfermidades. E a neurose é uma, a depressão é uma enfermidade. É o que diz no Salmo 103: eu sou o Senhor que saras as tuas enfermidades. Então note que o nosso Deus está mais disposto a dar do que receber. Mas isso não impede de nos dar o que temos necessidade. O corpo saudável é aquele que tem fome e tem sede. E assim ele nos disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não é assim? Então, irmãos e irmãs, se você não está faminto, se você não está sedento neste tempo, então eu só posso dizer uma coisa: você sofre de neurose, como o profeta de Deus disse que isto abrangeria toda a terra. Mas por quê? Só porque eu não estou sedento, nem faminto? Sim, porque este perder o apetite advém por causa da depressão. E essa depressão passou por todos esses estágios antes. Isto é um atributo da neurose, neurótico. É isto o que realmente acontece. Agora, o que o irmão Branham disse que isso abrange toda a terra. Porém, claro, nós temos uma saída, como mostramos desde o início desta série. Todas estas coisas acontece por a pessoa ser pego em um foco errado. O foco, vamos dizer, a sua atenção está direcionada para o lado errado. O que significa que os cuidados da vida estão engolindo a pessoa. Não é? Encontramos nas Escrituras que a alegria fará com que você esqueça as suas ansiedades. Foi o que nós lemos no livro de Provérbios: alegra-te, jovem, recreie-se o teu coração. Agora, como vamos conseguir isto? Como vamos obter isto? Bem, devemos em primeiro lugar saber de onde vem a nossa alegria. Porque se estamos aprendendo de onde vem a depressão e a neurose, aliás, e seus atributos, e como isto começa, e claro, vem justamente das tensões nervosas, dos cuidados da vida, do nosso dia a dia, preocupações e nervosismo. Então nós temos que saber como vamos conseguir reverter isto, conseguir a nossa confiança, a nossa alegria. Bem, devemos primeiro saber qual é a fonte. Onde está a fonte da nossa alegria? Onde está a fonte de nossa confiança? Se ela está nas coisas do mundo, então seremos condenados, estaremos perdidos, porque então sua única alegria só pode vir dos cuidados da vida, do que você consegue obter nesta vida. Mas a verdadeira alegria pode vir de uma só coisa, e podemos ver isto no livro do Salmo, capítulo 16, versículo 11. Está escrito: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então nós temos a fonte de alegria. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? E na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Amém. Então existe uma fonte de alegria para nos tirar o desânimo, para nos tirar do estado de depressão. A depressão, ela tem um motivo,
ela tem uma desculpa. Porém, ela apenas te fará mal, apenas te deixará abatido. E isto vem por causa das tuas preocupações do dia a dia, talvez por não conseguir obter o que você gostaria de obter, de chegar na posição que você gostaria de chegar. Meu amigo, se toda a nossa preocupação e cuidado, ou como disse Paulo, se as nossas esperanças estivessem apenas nas coisas desta vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Onde deve estar a nossa alegria? A Bíblia diz a respeito do justo: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nós recorremos a Ti nesta hora, pedindo a Tua ajuda, o Teu amparo e a Tua proteção. Sabendo, Senhor, que estes são males que afetam a mente dos seres humanos, bem sabemos que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, e só Tu poderá nos livrar nesta hora, Senhor. Ajuda, Pai, Teus filhos e Tuas filhas. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão à distância nos ouvindo nesta hora, aqueles que tiverem a oportunidade de obter a gravação deste culto. Pai, ajuda-os em suas dificuldades, que eles possam viver a cada dia olhando para Jesus, autor e consumador da nossa revelação. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Abre a cada dia os nossos olhos para enxergarmos os acontecimentos, para sabermos quem somos, o que somos e o porquê de estarmos aqui nesta vida. Ajuda cada um de nós a vencermos este desafio. Nós sozinhos não conseguiremos, Pai, porém Tu nos guiando, nos ajudando, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a Tua glória, oramos e Te pedimos. Amém e amém. Deus os guarde, Deus os abençoe. Até a reunião de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Tenham todos uma noite de bênção e de paz na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.